Olá, sejam todas bem-vindas, mulheres maravilhosas. Como vocês estão? Hoje tá frio aqui em São Paulo, não sei onde vocês estão aí, como é que tá o clima. Tô vendo que algumas estão sem blusa, então aí deve estar mais quentinho. Aqui tá frio. Sejam todas bem-vindas. Estamos aqui com a Nádia hoje, ela que vai falar de um tema super importante. Não tem como falar em empreendedorismo. Eu ouso dizer que não tem como falar, gente, qualquer coisa, porque seja você empreendedor ou não, se você não se comunica bem, se você não transmite bem a sua mensagem, as pessoas não te entendem, você não vende. Você não alcança outros cargos, então a comunicação ela é imprescindível. Mas antes da gente começar, eu queria passar alguns recados aqui para vocês. Primeiramente, agradecer a todos que estão aqui conosco hoje. Aqui no estado de São Paulo é feriado, então a gente ficou numa dúvida aqui se a gente ia dar continuidade, se ia alterar ou não. Mas como assim é difícil a gente conciliar as agendas, a gente e sabe que muitas mulheres também estão de fora. A gente decidiu manter essa data, né? Sei que para vocês também é um esforço para todas que estão aqui. Então, parabéns a todas que se empenharam, que estão aqui conosco hoje. Certamente vocês estão buscando melhorias na vida de vocês para crescimento, e isso, gente, é assim, conhecimento é algo impagável, embora traga dinheiro no nosso bolso, tá? Então, parabéns a todos que estão aqui hoje, se comprometeram e que vieram aqui prestigiar a Nádia. Queria falar para vocês que nós estamos com o evento do Summit Mulheres nas Profissões chegando. Gente, tá pertinho, vai ser mês que vem, dia 4 e 5 de agosto. Eu sou uma das embaixadoras do Summit Mulheres nas Profissões, então passo aqui convocar vocês. Vou pedir permissão, Nádia, eu sei que você já compartilhou essa tela, mas eu vou compartilhar a minha aqui, ó, que é o código. Veja aí se está aparecendo o código promocional para vocês usarem. Ô, Jana, vê se você consegue colocar aí no chat o link. Consegue colocar aí, facinho? O link para vocês se inscreverem no evento. Vocês estão vendo aí o código, gente? Consegui compartilhar? Vocês estão vendo o código? Não está aparecendo. Espera lá. Então, espera só um minutinho que eu vou parar de compartilhar o meu e Ah, aí tá talvez bom. Pode ser isso. pode ser isso, né? Deixa eu tirar o meu. Tá. Eu vou compartilhar um código de vocês para vocês se inscreverem. Quem está aqui nas redondezas ou venham de fora, tem muita gente vindo do mundo inteiro. A Iramaia não está aqui com a gente hoje. A Iramaia está vindo lá da Alemanha, meninas vindo dos Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Europa, Londres, do mundo inteiro. Então vale muito a pena o Summit Mulheres nas Profissões. Eu estou conseguindo compartilhar? Vocês estão vendo agora? Perfeito. Ou participe comigo? Ah, beleza. O Summit Mulheres nas Profissões são para todas as mulheres, de todas as profissões, para a gente discutir ali melhorias, avanços na nossa carreira, para incentivar também, entender, né, como que cada uma está saindo aí na sua área, para a gente identificar pontos de melhoria, pontos que precisam ser melhorados. Vai ser uma imersão com muitas mulheres maravilhosas, assim, palestrantes, líderes. Vale muito a pena, gente. Vale muito a pena fazer esse esforcinho e ir com a gente. Então, eu tô deixando aí meu código, se vocês colocarem na inscrição. Jana, você conseguiu colocar aí no chat? A Estela colocou. Tá tudo certo. Ó, para vocês se cadastrar, para vocês fazerem, adquirirem aí o ingresso de vocês, se vocês usarem esse link, tem 10% de desconto. Para quem tá aqui em Sorocaba, a gente está tentando viabilizar o transporte. Assim que a gente tiver mais informações, a gente compartilha com vocês, tá? Vai ser bem breve mesmo. Já acredito que até semana que vem a gente já tem essa informação. A gente vai colocar lá no grupo, compartilhar com vocês. Então, se inscrevam, tá? Estejam com a gente que vai estar incrível. Ah, não consigo ir nos 2 dias. Gente, só faz o cadastro. Depois pensa, porque vai valer muito a pena e tá num preço assim acessível. As experiências que esses eventos proporcionam assim, é muito grande. Então vale muito a pena mesmo. Não é demagogia, eu sei que tô até cansativa, mas vale muito a pena, tá? Outra coisa, gente, que eu vou soltar aqui para vocês. A gente vai produzir também a camiseta do Alvorada. Então, assim, a gente já teve a aprovação da arte, a gente só tá esperando algumas confirmações para passar para vocês.
Vamos soltar lá no grupo da Alvorada também o valor certinho para quem quiser adquirir. A intenção, como tem muitas mulheres que são de fora, então não dá, não sei se eu vou conseguir viabilizar, por exemplo, para a gente enviar para cada uma. Mas qual que é a nossa intenção? Entregar no dia do Summit para a gente usar como uma identificação também lá. Então, entregar para vocês no dia do Summit Mulheres nas Profissões. E para aquelas que forem adquirirem, que são de outros estados, que estão aí, igual Minas Gerais, tem bastante mulheres com a gente consegue enviar para as líderes, e daí vocês pegam aí no núcleo de vocês. Essa é a intenção, tá? Mas a gente vai mandando para vocês lá, ou se a gente conseguir viabilizar através de uma parceria de enviar um endereço de cada um, a gente vai dar um jeito de chegar até vocês, tá, gente? Feras malucas aí, que a gente dá um jeito de chegar. Mas essa semana também, no mais tardar semana que vem, a gente envia todas essas informações. Como a gente tem pouco tempo, então é uma decisão que precisa ser tomada rápida, vamos dizer assim, para dar tempo da gente conseguir confeccionar. A gente precisa de pelo menos 15 dias. Então, a gente já está aí no tempo. Até semana que vem, a gente já precisa ter o número de quem que vai querer as camisetas, né, para a gente conseguir viabilizar. Aí manda certinho a chave do Pix aqui e daí a gente entrega para vocês no dia do Alvorada, tá bom? Mas daí essas informações a gente vai passando no decorrer aí dos próximos dias, bem breve. Bom, dados os recados, agradecer também a todos os nossos apoiadores, o Sebrae, a Associação Comercial, a Eduz, a Facens. Que mais, gente? Tô esquecendo alguém? Meu Deus do céu, olha, a minha cabeça não tá muito boa, tá? Facens, Eduz, Sebrae, que mais? Associação Comercial. Ah, Mulheres de Negócios de Luísa, gente. Tá muito chique aqui. Mulheres de Negócios de Luísa apoiando nosso projeto. Todos os núcleos apoiadores, não vou me estender porque já falei bastante, mas agradeço a todas as líderes que estão aqui hoje, a Paula, a Lena. Tem mais líderes aqui, gente, que eu não tô vendo. A Estela, que é uma líder de comunicação nossa aqui também. Agradeço, viu, a presença de todas e o apoio. Sem vocês, nada disso seria possível. E sem mais delongas, gostaria de chamar a nossa convidada, né? A Nádia. Deixa eu só puxar aqui a apresentação, Nádia. Peça um instante. Tava aqui na agulha. Ótima noite para vocês. Peraí, não, peraí que eu Excelente. quero te apresentar, eu quero te apresentar. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de refletir sobre um tema que impacta diretamente a cada uma aqui, que é a nossa forma, conteúdo e constância na comunicação. Nós vamos aperfeiçoar uma habilidade que impacta nossos faturamentos e, consequentemente, nossos resultados. Então, nós recebemos hoje a Nádia. Ai, Nádia, como que eu vou soletrar seu nome? Maekawa? Maekawa, assim mesmo, simples assim. Ó. Especialista em comunicação assertiva, jornalista por formação, treinadora de lideranças corporativas, consultora, mentora e palestrante especialista em CNV, que é comunicação não violenta. Com mais de 20 anos de experiência na área da comunicação e marketing no Banco Santander, Brasil Prev, Seguros e Previdência, Itaipava e hoje empresária aqui, fundadora da NM Consultoria. Ela trará conteúdo e práticas aí sobre a forma de ouvir, se posicionar e criar formatos de comunicação constante para os negócios que leve propósito, valor e conversa. Nádia, seja muito bem-vinda, a palavra é toda sua. Só mais uma instrução, gente, como sempre, a gente deixa para vocês fazerem as perguntas no chat e depois a gente abre ao final, um pouquinho antes de finalizar, 30 minutos antes para as perguntas. Pode ser assim, Nádia, ou você quer fazer de outra forma? Pode ser assim, mas a gente tem aí uns 4 momentos que eu preciso de vozes. Então vai ser tudo bem se a gente rolar uma interação por aqui, tá bom? Perfeito. Muito obrigada, seja muito bem-vinda e a palavra é toda sua. Ah, gratidão, excelente noite para vocês, cada uma das 23 presentes nessa sala, numa fria noite de feriado aqui em Sorocaba e vocês todas por todo o Brasil, né? Se possível, se quem não está com a câmera aberta pudesse só dar um oizinho, só para eu ver as carinhas femininas, empreendedoras e empresárias, assim a gente consegue se conectar ainda com mais realidade, né? Mas eu tô vendo aqui
a Janaíne, a Pamela, a Elaine e a Paula, a Sandra, a Estela, a Janaína, Rita e a Lena. Lena, sou de Bauru também. Betânia, Joyce, Juliana, Márcia. A Márcia eu não tô vendo. E só. Aí as outras estão estáticas. Bom, é um prazer gigantesco estar com vocês. Eu acompanho o Grupo Mulheres do Brasil há muitos anos. Eu tenho uma grande admiração por todas vocês, líderes, voluntárias, que se dedicam tanto em uma ajudar a outra, e ninguém solta a mão de ninguém. Então, para fomentar esse tipo de movimento, a Pamela me fez esse convite. Dentro da programação de vocês, um dos temas é comunicação. Porém, a comunicação que a gente vai tratar aqui é sobre faturamento, é sobre a gente conseguir gerar negócios. Mas comunicação, vocês entendem que é tudo na vida? A gente chora para se comunicar, para ter leite, a gente discute quando a gente quer entrar num time na infância, a gente participa de dinâmicas quando a gente foi buscar o primeiro emprego. Então, comunicação é tudo. Então, eu vou dividir aqui minha tela com vocês. Eu espero que seja de grande valia para cada uma, né? Aplicar na sua vida, dentro da realidade do negócio de vocês. Vocês estão vendo a minha apresentação e a minha carinha? Então tá. Tá meio. Estamos. Se ficar muito esquisito, depois vocês me falam, tá? Bom, mas meu nome é Nádia Maekawa, eu sou descendente de Japa por mãe, sou filho de baiano por pai. Nasci em Ribeirão Preto, vivi em Bauru, fiquei 20 anos em São Paulo, tô há 8 em Sorocaba e 2 anos fui japonesa no Japão. Então, eu empreendo desde os 12 anos, né? Quando lá em Bauru, Lena, eu trabalhei na Unesp, tirando xerocopiadoras junto com xerocopiadores. Aos 13 eu já estava no calçadão da Batista de Carvalho vendendo perfumes. Aos 14 eu já estava no McDonald's. E comecei a empreender desde o geladinho com a minha mãe, desde a venda. Então hoje, depois aí de quase 30 anos trabalhando, eu tenho meu próprio negócio, uma consultoria de comunicação, no qual eu contribuo com a vida das pessoas, das lideranças, dos empresários, há 6 anos com a minha consultoria. E hoje nosso tema vai ser sobre quem não se comunica, não fatura. Então vamos lá. Para começar, eu gostaria que todas abrissem o microfone 100%. E não tem problema, às vezes, sair duas pessoas falando ao mesmo tempo, mas eu gostaria muitíssimo de saber sentimento. Para a gente começar esse treinamento de comunicação hoje, agora, às 19 e quase 50 da noite, qual é o seu sentimento em se dispor a estudar comunicação numa noite de quinta-feira? Pode Animada. começar. Aprendendo. Animada, Ansiosa. Tranquila. animada Ansiosa. para continuar Ansiosa. aprendendo. Feliz. Curiosa. Tô feliz. Ótimo. Mais alguém? Sempre muito interessada em comunicação, sempre. Perfeito. Comunicação Mais é alguém? tudo, né? Interessada em romper a barreira da comunicação. Muito bom. Mais alguém? Legal. Fizemos um balaio de palavras muito positivas. Até a ansiedade ela é positiva em algumas vezes, quando de modo equilibrado. Então, eu fico muito feliz de vocês estarem com as xícaras vazias e o coração aberto para receber o que eu vou dizer. Eu sou jornalista por formação, então estudar comunicação está no meu cerne desde 2005, 2003, quando entrei na faculdade. Depois eu acabei terminando jornalismo, fiz comunicação empresarial, que eu trabalhei em assessoria de imprensa, fiz publicidade e propaganda, estudei empreendedorismo na Babson College, Massachusetts, e hoje eu tenho muito prazer em falar muito das histórias pelas quais passei e um pouco de teoria para ajudá-las também, tá? Independente do nível cultural de cada uma, do tamanho do faturamento do negócio, a técnica, a essência da comunicação vai valer para todas, 100%, tá? Então vamos lá. Vou começar por essa tela em relação ao que você consegue ensinar para o seu cliente com a forma como você se comunica com ele. O que significa essa pergunta? Nádia, eu vendo. Me dá um exemplo claro aí. Primeira palavra, primeiro negócio aí que tá o microfone aberto para me dizer, um exemplo. Eu vendo Semijoia. treinamento.
Ouvi semijoia, tá? Então eu vou falar dela. O quanto eu ensino a minha cliente de que a semijoia que eu vendo é a melhor da cidade. É a melhor do Brasil, é a qualidade, carinho, atendimento, saquinho, cheirinho, tudo de melhor. Então, a comunicação ela começa porque um negócio, ele é sempre muito além do produto e sobre o preço. O preço é cultural do brasileiro. Ai, tá muito caro, ai, tá muito barato. Perante o quê? A água no atacadão é 1,10. No aeroporto, a mesma água é R$ 12. Num jogo de Copa do Mundo, com 42 graus na cabeça, a mesma água pode ser vendida por 40, que ela vale também. O que que é caro e o que que é barato? Pontos de vistas e contextos. Então, você constrói um negócio por meio dos diálogos e contextos que a gente se encontra. Então, quando a gente vende semijoia, minha maior função de fazer meu negócio acontecer é eu criar o desejo no coração da Joyce. Joyce tá ali, tranquila, com a mão na cabeça, tranquilinha pensando, e eu vou falar, Joyce, eu tenho um brinco que com o seu cabelo curto vai ficar um charme. Na verdade, eu já comprei pensando em você. A forma como eu me comunico com Joyce é o que eu desperto o desejo nela pensando nela. Quantas vezes a gente abre um catálogo de semijoias e fala, escolhe aí. Que tipo de atendimento é esse que as pessoas elas têm que se virar? Então, a comunicação para mim, ela é o quanto a gente está conseguindo ser persuasivo e bastante didático em ensinar a cliente Joyce de que essa é a melhor solução que eu tenho para ela. Toda empreendedora, ela comunica o tempo todo. Onde a gente erra? Quando a gente quer falar com todo mundo de forma igual. Estamos numa palestra. Luísa Trajano está falando com 2.000 pessoas. A forma como ela fala numa palestra, muitas vezes não consegue atingir o coração de 2.000. Só tem umas 1.000 prestando atenção. Tem umas que tem umas 10 que choram. Por quê? Porque ela está numa palestra. Quando a gente está fazendo venda, a gente não está dando palestra. A gente está se comunicando one on one, é uma a uma. E esse é o segredo de quase tudo na comunicação para a gente faturar mais, tá? Vou aqui falar sobre o tamanho do problema que a gente tem no Brasil, que eu vou te chamar de oportunidade. A gente está falando de cerca de 12 milhões de MEIs ativas, né? E a maior força de vendas do país. O país é feito, assim, de muito emprego em indústria, no varejo, e muitos empregos. Mas Luísa Trajano já diz isso. O Brasil, a maior força de vendas, ela está naquela moça do Yakult, você lembra? Do carrinho? A moça da Avon, a moça da Mary Kay, a moça da Natura, a galera da Herbalife. A força de vendas, ela tá na MEI. Então, qual que é o poder de nós, mulheres, que somos atarefadíssimas, em fazer o negócio acontecer, transformando problemas em oportunidades? 78% dos negócios CNPJs abertos começam como MEI no país. Cerca de 80% dos consumidores deixam de comprar uma marca porque atendimento é sobre comunicação. Vocês já foram numa pastelaria o sequinho e não voltam porque as 3 garçonetes são super antipáticas? Facilmente não voltamos. 32% dos clientes abandonam o negócio após uma única experiência ruim. Por exemplo, fala um segundo negócio aí, quem tá com o microfone aberto? A Paula tinha falado treinamento. Ela falou logo depois da. Exatamente, Ela treinamento. ela dá treinamentos? Do treinamento Ai, técnico de confeitaria. perfeito. 32% dos clientes abandonam o negócio por uma única experiência ruim. Beleza. Paula está dando uma aula de confeitaria maravilhosa. A metodologia dela é linda. O formato, o local é bonito. Mas Paula acordou virada e atendeu Giraia. 2 pessoas de uma forma esquisita. Essas pessoas vão voltar? Não, Essas pessoas vão falar bem para a rede de 200 amigos que eles têm? não. Então a gente não perdeu só 2, a gente pode ter perdido 404 pessoas possíveis. Então, nenhum atendimento ruim é justificável, em nenhum lugar.
Na verdade, eu falo que a falta de gentileza, ela não é justificável em nenhum contexto humano, mesmo numa discussão. Só é permitido no esporte de alta performance, porque você precisa fazer cara de bravo para fazer o gol. Então, tudo bem você não ser gentil com o seu adversário, porque você está em alta performance. Mas no todo o atendimento que a gente presta, nada é justificável a falta de cordialidade. Ótimo. Quando a gente vem para a proposta do que eu tenho para vocês hoje, o que vocês veem aí nessa figura? Um baú, Uma Olha que caixa de ferramentas. legal. De joias, uma caixa de joias. É isso. Poderia ser uma caixa de martelos, mas como a gente é menina, é uma caixa de bijuterias e joias. Combinado? Só que eu peguei da mesma cor. A minha entrega para a caixa de vocês hoje são 5 entregas. A gente vai falar sobre essa comunicação que vende, a gente vai falar sobre escuta, storytelling, que é a construção de histórias para você vender algo, você lidar com os nãos e as reclamações, e a gente vai fazer 3 tarefas práticas. Por isso, vou precisar que vocês estejam com o celular e o WhatsApp aberto, porque a gente vai checar como vocês têm atendido as clientes de vocês. Combinado? Vamos lá. O amor e a comunicação é o que quebra qualquer muro. Quem concorda comigo? Ótimo. O amor, porque ele é invisível. E aí ele atinge corações. A comunicação, ela pode ser invisível, mas ela tem essa parte tangível que é a fala, a escrita. E, por exemplo, alguém tem um palpite do porquê que os casamentos acabam? Falta de 2 coisas. Primeira, Diálogo. comunicação. e amor. Amor e comunicação acabam com qualquer namoro. Por quê? Sem amor e sem comunicação, a gente para de admirar as pessoas. E se a gente não admira as pessoas, acabou toda a nossa confiança. Como que eu faço a Maria confiar na Paula Serrano para um curso de confeitaria? Admirando a Paula. E como que ela consegue isso? Se comunicando. E como que ela pode se comunicar ainda mais com uma consumidora? Entregando formas de amor. É essa a receita que eu acredito que tudo a gente consegue vender. Antes de vender mais, o que mais afasta um cliente de negócio? Então, o Brasil, ele tem uma cultura de reclamação, vocês concordam? Reclamação é clamar 2 vezes. Então, nossa, esse negócio tá ruim, mas vai ficar ruim mesmo, porque você já tá dizendo que tá ruim. A economia tá em recessão. Quando uns choram, outros vendem lenços. Lenço. É lenço. Então, com qualquer oportunidade, minha mãe, costureira, o que ela mais vendeu na pandemia e ganhava 3.000 reais por semana? Máscara. Máscara. Ninguém nem tinha produzido ainda na China e ela estava costurando máscara. Tantas outras questões, na crise, as pessoas ganham dinheiro, né? Então, o que mais afasta um cliente de um negócio? 4 passinhos básicos para vocês anotarem e não errarem mais. Não ser respondida rapidamente. Ai, vamos falar de um outro negócio, por exemplo. Beleza. Quem falou? Ninguém falou. Vou falar de beleza. Ai, eu quero muito comprar esse batom roxo aqui, tal número. Reserva para mim. 30 minutos depois você responde. Se ela estava precisando de um batom roxo para sair depois de 10 minutos, essa pessoa está feliz com você? Não. Se a gente abriu um canal de comunicação, por exemplo, algumas pessoas falam: não, você precisa ter TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, vender em todos os canais. Você tem braço para dar vazão a todos esses atendimentos? Se você não tem, não abra. Porque imagine a gente vendo o Instagram querendo uma pizza e a pessoa demora 30 minutos para nos dar ok. Ah, recebi seu pedido. Você já passou a sua fome, você já brigou com essa pessoa em pensamento e você já foi para outra pizzaria. Não responder canal aberto é um pecado capital.
no nosso relacionamento com clientes. Não entender o que está comprando é um pecado alto e grave do consumidor. Por exemplo, quando as explicações são confusas e geram insegurança. Para quem vende, por exemplo, online, né? Deve ter muitas empreendedoras aqui que vendem online sem o cliente, às vezes, tirar todas as dúvidas possíveis. É muito complexo a gente querer vender um produto com um pensamento míope de que o importante é agora. Porque essa pessoa, ela está comprando um, mas ela pode reverberar para cinco. Se ela ficar insatisfeita, ela não só não reverbera para cinco, como ela te tira com estrelinhas ruins no Google, certo? E isso é muito grave. O cliente também se afasta quando ele não se sente ouvido. Por exemplo, vocês entendem, todas vocês gostam de comprar, certo? Todo mundo aqui gosta de comprar? Gosta. Vocês gostam que as pessoas vendam para vocês? Vocês gostam daquela vendedora? Posso te ajudar a escolher o tênis? Eu gosto que a vendedora é atenciosa. Paula é diferente de tudo. Eu Paula gosto mesmo. gosta de Gosto carinho. Eu não Eu gosto, não. posso. Me dá Eu não espaço para posso. Posso escolher, pelo chegar, amor olhar. de favor. Então, Adoro uma vendedora que me dá atenção, que me ajuda, que me ouve. Adoro. Eu a também grande gosto. maioria. Eu sou do time da Paula. Que legal, Janaína. Olha só, numa sala de 23 mulheres, duas se 33, manifestaram. 33 agora. 33 mulheres, duas se manifestaram. Por quê? Porque na era a intolerância subiu. E aí a gente não quer uma terceira opinião sobre algo que a gente quer comprar, mas a gente não quer que ninguém nos venda. Então, se sentir ouvida é como a consumidora, ela quer perguntar. E aí, ela, ao te solicitar, você se coloca de prontidão. Quando a gente tem o modo varejo ainda ligado, funciona? Funciona! Os centros da cidade têm pontos de venda funcionando muito bem. Contudo, a gente precisa se adaptar e entender como que o cliente e a cliente quer ser ouvido. E a empreendedora, às vezes, quando empurra um produto sem entender a necessidade, como é essa venda de abordagem? Não, mas esse tênis está ótimo para você, porque ela precisa, às vezes, desovar aquele modelo, porque está trocando o modelo. E então é uma venda que não é sobre a necessidade, é sobre a sua batida de meta. E isso não é mais legal. Isso funcionava muito na década de 90, nos anos 2000. Em 2026, a comunicação com a consumidora, com o consumidor, precisa muito mais da nossa escutativa, que a combinação da venda ela pode ter um ticket muito maior do que a pequenez de uma pergunta pontual. A gente consegue expandir essa compra cada vez mais. E não ser tratada com atenção. Para atendermos Janaína e Paula, essa atenção é a abordagem. O que que você gostaria? Posso te ajudar com uma saia como você está precisando e tudo mais. A atenção, quando a gente está falando, especialmente no digital, é o diálogo recorrente. É a troca de mensagens, manda áudio, manda foto, manda vídeo, manda as várias formas que o ser humano consegue compreender dentro de uma comunicação. Nós, normalmente, somos mais visuais, por isso que fotografia funciona mais. Nós podemos ser auditivos, como uma grande parte também é, mas a gente também pode ser sinestésico. Existem três formas da gente compreender e receber as comunicações. E é muito interessante que a gente conheça nosso cliente, para que a gente, especialmente quando é cliente freguês, que é o cliente que está sempre conosco, a gente conseguir personalizar a forma como ele gosta de receber comunicação. Bom, aqui eu quero falar um pouquinho sobre a comunicação clara, prevenir qualquer prejuízo nesse motor de faturar. Quando a gente consegue ser claro, objetivo, frases curtas, a gente diminui a objeção, por exemplo. Ah, mas é muito caro. Se antes do meu discurso eu já mostrei valor sobre o objeto, eu já mostrei um diferencial, a palavra caro ela nem vai caber existir. Menos cliente sumindo sem responder. Por exemplo, a gente está dialogando e o cliente some. Quem já passou por isso? Todas. A gente está no orçamento, faz 4 dias, no quinto a cliente sumiu.
E quanto mais claro conseguimos ser, quanto mais clara a nossa comunicação, menos mal entendido sobre, mas você disse que, mas o produto era tal. Isso tudo é treino. Nem é sobre dom ou talento. Comunicação, ela é o prestar atenção. Quantas vezes a gente já chegou numa escola das crianças, no supermercado, e a gente nem reparou o caminho que a gente fez, porque o carro fez sozinho, porque a gente não estava prestando atenção. E o que que temos problemas? Independente de todos os laudos de transtornos de TDAHs, nós estamos com excesso de informação na nossa mente. A nossa comunicação, a gente abre várias caixinhas no mesmo chip para conseguir responder uma cliente. Você está com filho doente, o feijão no fogo, você tem que fazer o DRE do negócio e a cliente está perguntando se tem azul, vermelho ou roxo. Então, esse estado de presença, que é sobre evitar entendimentos errados, para mim, ele é o maior caminho da clareza, que é por mais que sejamos mulheres, a gente consegue fazer 27 coisas ao mesmo tempo. Eu falo por mim, porque faz 20 anos que eu dirijo, me maquio, cuido das crianças no banco de trás e consigo chegar. Legal, tudo operacional. Mas quando eu estou tratando meus clientes como consultoria de comunicação, dando treinamento, eu preciso estar 100% focado no que eu estou entregando. Por quê? Porque ele precisa ser único e muito bem atendido. Quanto mais claro eu consigo ser, quanto mais claro eu consigo explicar, vocês concordam que é mais confiança e é mais chance dessa pessoa voltar? É mais recompra. Dados em todo segmento de varejo, serviços, indústrias. Um cliente, ele é 10 vezes mais caro se eu precisar pescá-lo via lead ou prospectar. O cliente mais barato é o cliente que já está na sua base. É a cliente que já te conhece. É a cunhada do primo do vizinho da sua sogra. Todas as pessoas que já fazem parte da sua comunidade, a gente tem um clichê de dizer assim: ah, mas minha família não me admira, minha família não compra de mim. Pode ser que a sua cunhada não compre, mas se você utilizar a sua cunhada como um hub, como uma multiplicadora do que você vende, ela não compra. Mas se 10 amigas delas comprarem, ela só vendeu a confiança na sua personalidade, a confiança em você. O produto, as outras pessoas podem confiar. Só que é mais previsibilidade no faturamento, é mais previsível que a gente venda quando a gente está com essa clareza em dia. Eu coloco essa frase aqui embaixo de comunicação não ser um soft skill. Soft skill é um nome que a gente dá sobre uma habilidade leve, algo intrínseco dentro da gente. Eu digo que comunicação é muito além de um check. Ah, minha competência, sou boa em comunicação. Não. A minha comunicação, ela precisa ser intencional para ser estratégica nas vendas que eu quero fazer. Então, como que a gente vende? Conversando. Então, eu preciso ser estratégica nas conversas que eu planto. A comunicação assertiva, ela é uma técnica, ela é uma forma sobre a gente conseguir dizer o que precisa ser dito e utilizar da nossa maior gentileza, que pai, mãe, avós, nossas escolas, nossas professoras, nossa religião nos ensina, e escutar. A comunicação assertiva, ela só funciona se eu conseguir compreender o que a minha consumidora está querendo. Vou dar um exemplo. Sobre ser assertiva também em alguns momentos de objeções. A Pamela vai responder um cliente que queria um parecer e ela escreve o seguinte: ah, desculpa incomodar de novo, mas será que dava para você acertar hoje? Sei lá, se você puder me mandar, né? Você está me devendo 2.000, né? Ela já vai pedindo desculpas desde o início. Como que a gente pode tratar esse cliente que sabe que está devendo, né? Oi, eu estou passando para lembrar que o pagamento do seu pedido vence, no caso da Pamela, que o prazo de pagamento sobre aquele parecer que eu te fiz segunda-feira vence hoje. Eu posso te mandar a chave Pix? Assertividade é a gente ser direto. A gente não pede desculpa, a gente não faz rodeios, a gente é gentil e a gente vai direto ao ponto. A gente perde menos tempo e energia
criando um entorno que é desnecessário se eu consigo ser assertivamente, objetivamente clara no que eu preciso dele. Como que a assertividade ela acontece numa frase? Por exemplo, deixa eu ver. Agora eu tô vendo a Betânia aqui. Ai, Betânia, sabe o que é? Eu tava numa situação difícil, aí eu peguei tal objeto para revenda e agora eu tô revendendo vasos. Aí, para você me ajudar, sabe aquela história triste da Betânia contando, né? No metrô, isso faz sentido, né? É todo dia o mesmo discurso, sem estratégia, sem técnica. Você que já tem um CNPJ aberto, você que já tem um estoque, você que já estuda, lê, tá no Alvorada, tá se empenhando, tá numa noite de quinta-feira, é claro, vamos falar sobre o fato, vamos falar sobre a necessidade e vamos fazer um pedido muito claro sobre o próximo passo. Então é assim, a comunicação assertiva sobre determinado produto. Betânia, o que que você vende? Consultoria, Ai, ótimo. De que área? desenvolvimento de novos negócios, desenvolvimento de Perfeito, equipe. perfeito. Quer me contratar? Vou deixar meu telefone aí para você. Perfeito, manda aqui também no chat. Betânia vai vender o negócio dela, começou faz um mês, abriu o CNPJ, vai pegar no WhatsApp, no e-mail com todo mundo que ela já trabalhou, já passou por 3 empregos, já conheceu mais de 50 pessoas, ela vai falar lá, Gabriela, aqui é Betânia, tudo bem? Mudei de carreira, hoje eu estou atuando em consultoria para abertura de novos negócios. Sei, Maria, que você continua aí no CLT, mas qual que é a minha necessidade? Eu estou buscando pelo menos 3 indicações suas de quem você acredita que está abrindo o negócio e você acredita que eu posso ajudar. Então, meu pedido para você é essa: você pode me dar 3 referências? Muito obrigada, gratidão pelo seu apoio desde já e já vou te passar meu Instagram e meu site para você entender o que eu estou fazendo. Consegui ilustrar que eu não contei nenhuma história triste de que Betânia foi demitida e que passou por tal situação difícil e tais anos para chegar e falar: Maria, eu preciso do seu apoio, mesmo você sendo CLT, que você me indique 3 pessoas porque eu quero prestar consultoria para suas amigas. É assertividade. O Traz, poder. traz credibilidade, né, Nádia? Essa abordagem. Perfeito! Você já tinha história, você já almoçou com a Maria, você já ajudou a Maria quando você tinha 19 anos. É muito mais fácil Maria acreditar em você. Se você abrir uma relojoaria, fala para Maria que agora você está vendendo relógio. Começou a vender material de construção, como a Janaíne, fala para Maria que agora você está na área de construção civil. Por quê? A Betânia é a mesma pessoa. É a mesma essência desde quando virou adulta. Tá? O poder o poder e a postura das suas palavras são normalmente a chave para o nível de comunicação que você quer ser percebida. Então, eu sempre digo que, por mais que a gente acredite, né? O mundo é muito grande, são 8 bilhões de pessoas. Mas em Sorocaba, por exemplo, a gente tem 700 mil pessoas, a gente cruza sempre com as mesmas empreendedoras. Então, o mundo dos negócios, o mundo do consumo, muitas vezes ele cerca um nicho. Então, a credibilidade e reputação que eu construo, a forma como eu me comunico, é a forma como as pessoas me percebem. E é isso que está em jogo. As pessoas depositarem confiança em mim. Aí, além da comunicação assertiva, a técnica 2 é a escutativa, que é uma ferramenta de venda mais barata que existe. Por quê? Porque é só ouvir e prestar atenção. Então, vocês já foram em encontros de mulheres de negócios, networking, certo? Todo mundo aqui, né? Óbvio. Aqui em Sorocaba a gente tem muitas, assim, centenas de encontros. Inclusive eu sou diretora de um grupo de negócios, mas é misto, homens e mulheres, né? Que chama Master Business. Temos 110 empresários lá dentro. O que que é a maior dificuldade dentro de um grupo de negócios? Ouvir. Quer falar. Todo mundo quer palco, todo mundo quer falar o que vende. Vocês concordam comigo? É isso, né? Bom, o que que acontece com o nosso cliente? De repente, ele nos abordou no WhatsApp ou ele entrou na nossa loja. Aí, ele já dá mais ou menos um sinal: eu estou procurando um celular. E você já abre as promoções. Já viu isso?
já abre as 3, 4 promoções. Na verdade, você nem sabe o que que ele quer. Você quer o celular para tirar foto ou para falar? Porque celular as pessoas não querem para falar, né? As pessoas querem filme, foto, WhatsApp, memória, o YouTube que funcione para outras coisas. Já tentou? Qual os aparelhos que você já teve antes? Você já tentou? Como foi a experiência? Legal. O que que mais importa para você? É a memória de dentro do aparelho? É a tela? É o tempo de bateria? Pelo menos essas 3 perguntas, vocês compreendem que fazem parte do seu negócio? Venda consultiva, né, Nádia? Sempre. Por quê? Porque se você oferece 3 celulares na bancada, esses dias alguém me falou que foi numa loja de alianças, ele falou, vou casar. A menina simplesmente despejou umas 59 alianças, mas não ouviu. Vocês são esportistas, né? Vocês são mais clássicos, gostam de pedras, vocês namoram há muito tempo. Você não tem briefing nenhum. E você quer lá as 59 alianças com maior valor de margem de lucro, jogar ali na frente. Esse exemplo que eu estou dando de aliança, para vocês terem uma ideia do perigo, era de uma empresa grande. Ele era um cliente oculto. Ele era diretor da empresa. Então, ele saiu da direção, foi num ponto de venda em Sorocaba, e ao entrar, a vendedora fez isso. Para vocês entenderem como o treinamento é importante. Porque ele entendeu que a responsabilidade é dele. Ele não tem que cobrar essa moça. Ele tem que cobrar o gerente da loja. Você está treinando suas 4 funcionárias? Porque se não tem venda consultiva, não tem escuta. Se não tem escuta, não tem diálogo. Se não tem diálogo, não converte em venda. Para faturar mais, você precisa conversar. Por quê? Porque é isso que nos diferencia da IA. A IA conversa com a gente? Conversa, mas ela não é capaz de sentir. Ela só funciona mediante os seus comandos. A gente é capaz de diluir, processar, sentir e colocar emoção numa venda. A IA jamais faria isso. Inclusive, ontem eu li uma matéria sobre demissões na Microsoft e 10% demitido porque a IA faria o trabalho e eles estão recontratando porque ela não deu conta. Só para vocês verem uma área de tecnologia. Uma montadora também teve a mesma situação, Nádia. É Recontrataram isso, os engenheiros. é Salvo isso, engano, foi a Ford. é isso. Escutar não é ficar calada esperando a sua vez de falar, é fazer perguntas certas. Alguém aqui faz terapia? Qual que é a função da terapeuta? Ela só faz, Escutar. Puta. escuta e pergunta. Mas Exatamente. para você, como você se sente quando isso acontece? Mas e Muito quando ele bem. fez isso, qual foi o seu sentimento? Ela pergunta e escuta. Ela não fala nada. Ela não nos dá direcionamento do que fazer. Ela Ser só fala ouvido é ouro. Ela só fala pra gente prestar atenção no quais são os nossos próximos passos, né? Então, eu coloquei aqui os pilares da escutativa, que tem a ver com isso: contato visual, a empatia de se colocar em situações que o outro interpretaria de uma forma emocionada, mais racional. É difícil se colocar no lugar do outro, porque você não tem a história do outro. Mas a empatia é você minimamente compreender o que o outro pode estar sentindo nessa negociação de venda. Interesse, questionar, fazer perguntas, ter atenção, dar feedback sobre e manter esse círculo girando sempre. E a técnica 3, que eu acho fantástica, é o storytelling, que é sobre você vender transformação e não produto. Então, vocês acompanham Dona Virgínia, certo? Dona Virgínia vem de uma base qualquer, qualquer. Poderia ser Mary Kay, poderia ser Avon, poderia ser qualquer produto de qualquer país. O que que vende a base da Virgínia? É ela. É a história que ela conta que você vai ficar bonita como ela. Só que nós não vamos ficar bonita porque é muito produto, é muita plástica. A nossa beleza, a nossa boniteza é essa daqui. Eu não vou ficar igual ela. Só que ela consegue me convencer que aquela base, ela é mágica. A textura da pele, todo o brilho, e aí eu compro. Por quê? Ela vem de transformação da forma como eu vou me enxergar. Então, como que
que vocês colocam isso para o negócio de vocês? Vou dar um exemplo aqui claro. Ninguém compra apenas um brigadeiro. Você compra a festa perfeita, o presente que vai gerar emoção, o alívio de você não ter que fazer o brigadeiro. Então, nem sempre, por exemplo, é sobre óculos, Chili Beans. É sobre pertencer a um grupo, é sobre ter um Não é sobre estilo. produto, né? Não é sobre produto. Eu vendo cupcake, por exemplo, eu vendo cupcake. Não é sobre produto. Qualquer um pode vender o produto. É isso, é Não é isso. sobre produto. É sobre o cupcake da Paula. O que o cupcake da Paula te entrega? Você vai vir com um sorriso de presente, vai vir uma embalagem fofa, ela às vezes entrega, você pode vir buscar, às vezes vem um. E outra, às vezes a Paula ainda manda uma balinha junto de mimo. Eu Então, mando sempre para o cliente, eu tenho esse hábito há muitos anos, desde quando eu trabalhava com personalizado, até atualmente que eu trabalho somente com cupcake, né? Porque eu atuo em outras áreas de treinamento, consultoria e tal. Eu sempre entreguei para o cliente um brinde do que ele está comprando. tá Então, assim, o vendo? cliente vem buscar o personalizado, a criança vem com a mãe no final depois da escola buscar. Então, como é que a criança vai receber a caixa do aniversário dela e não vai receber o que ela vai comer na hora? Então, eu faço um É, kitzinho, entrego um personalizado para a criança do personagem que ela mais gosta. Fazia perfeito. isso. E hoje eu entrego o cupcake sempre. A pessoa compra 40, ela leva 4 para ela de presente para comer na hora que ela vem buscar, ou comer em casa, ou guardar, e sempre assim. Vou puxar o link da sua conversa, Paula. Não é só sobre fazer. Você precisa falar que tá fazendo. E isso é cacarejar. A galinha, ela bota um ovinho e grita. 3 horas, gritando sobre o ovo. A pata bota um ovo desse tamanho e só faz profit. A questão do cacarejar é esse storytelling, a história que eu conto emocionada sobre o brinde do cupcake que você entrega. Então, por exemplo, num formato storytelling, né? Antes, no modo atual, né? Qual é o problema ou o desejo que a cliente, antes de te conhecer? Ah, eu preciso fazer uma festa e eu preciso de 200 brigadeiros. Durante os. Aqui. Você falando com a cliente. O que será que meu produto vai fazer por ela na prática e vai transformar? Depois, como que ela se sente depois que ela ganha? Eu sou mãe de duas, uma de 10 e uma de 12. Resumindo, eu já fiz 22 festas de aniversário. Eu sou muito especialista em aniversários. Dessas 22 festas, eu acho que 10 eu fiz em buffet, até desistir, né? Então, um exemplo claro é, quando às vezes eu ia em buffet, as pessoas iam me vender, o que que eu, como paulistana, fui 20 anos paulistana, o que que eu queria? Otimização de tempo. Nada de louça, nada de gente no meu salão ou no quintal, né? Tudo bonito e bem preparado. O que que eles me entregavam, a maioria dos buffets? Apenas isso. Era só isso. Então, quando eu vou falar de storytelling de um buffet, não sei se aqui tem alguma empreendedora de buffet, mas a história que se conta é uma história muito além da praticidade de eu não precisar cozinhar e preparar a decoração no quintal da minha casa. É sobre a emoção dos detalhes da decoração, é sobre o que que isso vai gerar de experiência fotográfica, de experiência para as crianças, é sobre como você vai se sentir de terem sido uma festa entregue do começo ao fim, com toda a harmonia, com toda a elaboração feita com carinho. Pode ser qualquer buffet, mas pode ser um buffet que haja dentro do meu coração, porque festas de aniversário, casamento, 15 anos, elas são únicas. A gente está sempre falando de emoção. Festa é emoção, exatamente. E uma coisa que eu faço também, desculpe te interromper já há muito tempo, eu quero que a pessoa receba meu produto como um presente. Ela tem que ter a sensação de que está recebendo um presente. Então, ele é uma caixa, é dado um grande laço, como se fosse uma caixa de presente. Eu É quero que ele isso. tenha essa sensação de desmanchar o laço, abrir e ter aquela, sabe assim, aquela Perfeito. emoção do que ele está vendo. Perfeito. E é, por exemplo, pão de açúcar. Alguém já frequentou algum dia o mercado Pão de Açúcar, certo? Paula, não. Maioria Sim, sim, né? excelente. Qual que é o slogan do Pão de Açúcar? Alguém lembra? Há mais de 20 anos? Lugar Com você, de gente? lugar de gente feliz.
É isso, Sandra. Não estamos falando, você tem a maçã mais linda, o homo mais barato. Não é sobre isso. É sobre o mercado, ele gera a experiência de tudo organizado e você vai se sentir feliz com uma música calminha, as maçãs no lugar, nenhuma caixa de papelão que o atacadão deixa tudo espalhado no Pão de Açúcar, isso não existe. Por isso que a consequência do storytelling do Pão de Açúcar é: vem fazer compra aqui porque aqui a gente te faz feliz. É sempre sobre isso. Então, se no negócio de vocês conseguirem incluir vocabulários para faturar mais, hein? Que gerem sentimento, vocês vão atingir mais corações e isso converte mais. Vocês estão sempre vendendo para humanos. Mesmo ração, mesmo serviços de pet shop. Quem compra o tutor, ele é um humano. Ele sente e pensa, tá? Faz sentido? Ô, Ótimo. Nádia, e Oi, sobre a questão de você também gerar comunidade, pertencimento. perfeito. Vou chegar lá, mas já vou adiantar. Todo ser humano somos tribais desde a época das cavernas. Uma tribo brigava com outra, a gente precisa pertencer a um grupo, né? O que que causa esse pertencimento? Afinidades. Normalmente a gente se aglomera, a gente se aglutina por afinidades. Qual que é a sua missão, Elaine? Qual que é o seu negócio? Semi-joias. Você é das semijoias. Qual que é a sua missão? Nádia, É, se eu fosse sim. em semijoias. Você lembra das reuniões de Tupperware? Que a gente ia com a Alma, mãe? Pois é, aquilo era o primário do senso de comunidade do consumismo. Por quê? Todo mundo comprava Tupperware de R$ 300 e não precisava da Tupperware. E temos a Tupperware até hoje. A Tupperware faliu e a gente tem a mesma Tupperware de quando nós tínhamos 10 anos. Eu tô com 43. Aquela verde de salada, aquela jarra branca de suco, não quebra nunca. Por quê? Porque criamos o senso de comunidade de que pertencer à marca Tupperware era muito melhor do que Plast, Plasútil, várias coisas. Por quê? Colocaram isso na nossa mente, nos ensinaram isso. Criar um senso de comunidade em semijoias é lançamentos a cada mês. Lançamento de 5 produtos, lançamento de 12 produtos, cada catálogo e Canva nela. Cada catálogo é um lançamento. Por quê? Porque para ser senso de comunidade é igual iPhone. Quem ama iPhone está sempre esperando a versão futura do próximo iPhone. Senso de comunidade. Quem gosta de tênis, a Nike lança outro, as pessoas estão sempre atrás do lançamento. Fazer parte de uma comunidade é você conseguir se sentir visto, se sentir importante, se sentir acolhida dentro de características que você tem afinidade, mas que você vai virar um cliente recorrente sobre algo, porque sempre você está sendo abordada por telefone, recebendo um PDF, você está sempre sendo lembrada. E hoje a gente tem ferramentas pra caramba para fazer isso. Desde o WhatsApp, o Trello, o Notion, os robozinhos que a gente paga R$ 200 por mês, ele já manda sem você ser bloqueada no WhatsApp Business. Temos muitas ferramentas tecnológicas para a gente gerar senso de comunidade nas pessoas. E esse é um ponto bem importante de como a gente se comunica com o cliente. Por quê? Ao disparar uma mensagem, é uma mensagem fria. O que que é legal depois que a gente dispara uma mensagem? Você me mandar um áudio. Nádia, chegou uma correntinha de coração. E eu lembro que você falou de coração pra mim há 3 meses. E eu lembro que você tá namorando agora, recente. Sua cara. Vou te mandar a foto agora. E faz o seguinte: é R$ 200, mas me manda um Pix agora de 50. Os outros 150 a gente parcela em 2 vezes. Acabou. Me convenceu porque você me conhece, tá? O senso de comunidade também é sobre isso. Você me lembrou uma história, deixa eu só comentar aqui. Diga, Janaíne. Eu adoro semijoias, né? Adoro. Olha que E mara. aí eu compro de uma moça lá de Votorantim e ela me entrega aqui. E aí, uma vez conversando com ela, eu tava E olha que a gente não tá nem falando de bolo, hein? A gente tá falando de semijoia e ela sempre encontra. Nossa, eu adoro. E assim, ela me manda uma vez uma conversa aleatória. Eu comentei com ela que eu gosto de vela,
vela de cheiro, né? Velas aromáticas. Aí ela me mandou uma semijoia que eu comprei com uma velinha desse tamanhozinho, assim, em formato de flor com cheiro. Nem é do negócio dela fazer a Não era vela. do negócio dela, mas ela mandou como brinde. O Eu que amei. aconteceu com seu coração? Ah, derreteu, né? Gente, Não eu tenho, consegue parar de comprar da moça. eu nunca mais vou largar ela. É isso, é isso, é isso. Muitas vezes a sua vendedora pode até ter feito sem intenção. Acho pouco provável. Mas é muito interessante a gente ter intenção. E não é uma má intenção. É uma excelente intenção de fidelidade, né? Então, às vezes, a gente tem uma crença também embutida aqui na infância, nas escolas, na faculdade, de que ela tá com má intenção, tá querendo me vender. E quem diz que vender é uma má intenção? Vender é uma ótima intenção. A gente vive num país capitalista. Se a gente não comprar e vender, a economia não gira. Se a economia não girar, a gente não come. Então, é um processo produtivo e um ciclo natural. Isso precisa acontecer, tá? E a última técnica é sobre a CNV. Já ouviram falar em CNV? Uma cabecinha assim? Sim ou Sim, não? comunicação não violenta. Sim. Ai, que coisa boa. Vocês são muito evoluídas. Eu acho maravilhoso. Bom, o que que a CNV tem a ver com a gente faturar mais para a gente se comunicar melhor com a nossa cliente? Porque trabalhar com qualquer empresa, qualquer negócio que a gente vá abrir de varejo, de produto, de serviço, a gente precisa assumir a postura de que somos resolvedoras de problema. Nossa, tô com muito problema. Graças a Deus. Ter problema, acabou. O game acabou. Então, ter problema é que você está em movimento. Ah, tenho problema com inadimplência. Porque você vendeu? Que bom que você vendeu. Então, vamos tratar a inadimplência da pessoa. Mas a questão é, não reclame, não clame duas vezes as questões do que chega da sua clientela. Por quê? Porque existem muitas formas da gente tratar as objeções, as questões não tão legais. E a CNV, ela tem 4 passos que eu coloquei aqui num exemplo para vocês refletirem, que é uma uma pessoa que às vezes conversei aí com 2 pessoas que dão treinamentos e consultorias, né? Eu também sou essa pessoa. Então a gente às vezes tem umas colegas que colocam preço no nosso trabalho. Não sei se vocês passam por isso, mas eu passo por isso. Você dá um preço, a pessoa fala: "Não, eu tenho 50% disso". Eu acho um absurdo, mas isso existe, né? É possível eu tratar essa pessoa com base na CNV para que não haja embate? Sim. Então, neste caso, eu posso tratar com vocabulário mais ameno, dizendo a ela que eu entendi que o valor pesou no orçamento agora, sem julgar que ela tá achando que eu valho menos, né? Mas eu posso dizer a ela que eu entendi que o valor pesa e a gente pode negociar pelos 3 primeiros meses. Normal. Quando a gente fala, isso eu observei, então logo tem um parecer dessa observação. Quando eu sinto, né, eu como consumidor agora, né, tô querendo comprar uma semijoia, né, pegando o gancho aqui, e, e de repente a pessoa tá devendo para Betânia, né, Nádia tá devendo para Betânia. E aí ela pode me abordar de várias formas. Por exemplo, você está me devendo, pode gerar uma discussão, uma briga. Mas ela pode também ela pode entender que a minha situação ela é atípica, ela observa a situação, né? Eu estou entendendo que você não está priorizando, né? Me pagar, mas eu percebo que isso está te deixando afastada de mim. Vocês já perceberam que algumas amigas se afastam de você quando estão devendo para você? Natural. Por quê? Porque todo mundo tem uma consciência, o cérebro está aqui pensante também. E aí, qual seria a necessidade, que é o terceiro passo? Como que Betânia pode me perceber, né? Eu acredito, né, que a sua necessidade
necessidade, talvez porque semijoias pode você tá interpretando que não é uma prioridade para você acertar, mas então a gente pode dividir esse pagamento, né? E aí você mantém os objetos com você, claro, e a gente divide para diluir e não pesar no seu bolso. Eu posso te dar duas opções de como a gente pode parcelar? Usar a CNV para a gente dar nome aos sentimentos, para a gente explicar valor do que a gente tem e oferecer caminhos. Não é assim o que você acha dentro de um conflito. É sempre sobre eu tenho dois caminhos para te dar. Vamos conversar? Eu tenho duas soluções para a gente chegar num acordo. Então, como comerciantes, como vendedoras, como solucionadoras de serviços, de produtos, é muito interessante que essa técnica seja algo consciente e praticável. E como que a gente consegue praticar claramente na nossa vida? Com a nossa família, que são as pessoas que mais tiram a gente do sério. Por quê? Porque tem intimidade, né? Quando a gente tem intimidade, a gente já vai falando. Então, pega um exemplo e tenta colocar a técnica dos 4 passos de observar, detectar sentimento, explicar necessidade e fazer um pedido oferecendo caminhos com o filho, com o marido, com o namorado, com a mãe, para ver se vocês conseguem praticar. Eu acho um desafio tão importante. É uma técnica desenvolvida pelo Marshall Rosenberg lá na década de 50 nos Estados Unidos. Década de 50 era um momento pós-guerra, em que ele tratava a CNV para negociar momentos de embate. E depois ele aplicou em relações conjugais. E depois isso tudo foi traduzido para o corporativo e para o comercial. Então, a aplicabilidade já tem mais de 70 anos. Funciona demais. Porque a gente quebra objeções na mente do outro, do nosso interlocutor. Agora eu vou O trazer. objetivo é resolver, né, Nádia? Não é ganhar. É isso, é É isso. resolver. Como é que a gente resolve aqui? Vamos resolver? Vamos resolver. Né? E Não é eu vou te matar, eu não vou te matar. Se o nome da menina que tá me devendo aí, ó, pode pagar, eu não vou te matar, não. Depois eu te ligo e a gente resolve. resolve. Nós somos resolvedoras de problemas. E vou Nádia, esse? Olha esse livro, Lena! Comunicação Não Violenta, Marshall Rosenberg. É esse aí. Se você já leu, eu recomendo que releia, porque cada momento de vida esse livro faz mais sentido de outras formas. Nossa maturidade também vai nos trazendo assim mais aplicabilidade da CNV, tá? Eu E quero a trazer. menopausa também, né, Nádia? Nossa, eu não A cheguei aí. pré-menopausa Tô também pede que assustada. a gente releia esse livro aí. Pelo amor de Deus. Bom, eu trouxe 2 cases aqui para vocês. Um muito conhecido, mas eu quero falar sobre escuta ativa e sermos resolvedoras de problema. Magalu, conhece essa marca maravilhosa dessa mocinha que não existe, mas existe mais do que tanta gente? Pois é. A Magalu nasceu praticamente junto com a minha mãe, em 1957, né? Vanguarda, história de uma lojinha lá no interior de São Paulo, em Franca. Eu sou de Bauru, então Magazine Luiza é algo super tradicional. Na Antônio Alves, não, esqueci o nome da rua, Lena, mas lá no centro de Bauru. Bom, Ele tá no Caçatão. É na. Fica, não. esqueci, Gustavo Maciel, que desce. Esquina com a. 1º de agosto. Nossa, Isso, lembro tudo. Muito isso, bem. isso. Bom, ela se tornou uma das maiores varejistas do país e não abriu mão de colocar a voz do cliente em primeiro lugar. O que aconteceu? Aconteceram várias reclamações de estornos de cancelamentos há alguns anos atrás. Eles conseguiram reduzir o estorno de 20 para 3 dias no boleto e 7 dias no cartão. Vocês imaginam quanto isso custou para a operação toda bancária de um Magalu? Mexer no estorno de um cliente. Só que isso era importante para o cliente. E quem compra digitalmente tem uma recorrência, porque você gosta do atendimento, você gosta do prazo, você acredita na marca, não vai levar golpe. E o Magalu, até hoje, continua ouvindo seus clientes, inclusive os digitais. Eles também identificaram filas recorrentes na loja física. Aí o que aconteceu? Não sei se vocês já foram numa loja da Magalu recentemente. Não tem mais um caixa. Você consegue pagar nas mesas dos vendedores.
Então, não é sobre tecnologia de ponta, é sobre resolver o problema ouvindo o que a cliente quer. Por exemplo, não tem um monte de gente que vende roupa, faz uma mala e deixa na sua casa com 30 peças? A eficiência dessa venda em pandemia funcionou muito. Por quê? Eu não vejo o seu rosto, você deixa as roupas, você sabe qual é o meu tamanho, eu provo tudo e te devolvo. Legal. Você ter uma amiga olhando você provar uma a uma e você elogiando, nossa, isso aqui fica bom, hein? E combina com aquela lá. Qual que é a maior conversão? Ela sozinha ou ela comigo? Com a amiga. Com a amiga. Por quê? Porque a gente está validando duas vezes. Ela gostou da peça e eu tô falando que ficou linda. Então, cada vez mais, essa questão de ouvir o cliente presencialmente, o que que isso nos ensina? Vocês, dentro do negócio de vocês, nessa segunda, terça, quarta e quinta, vocês ouviram os clientes de vocês nesta semana? Fica a pergunta. Segundo case que eu quero trazer para vocês, da Natura. Natura, exemplo clássico de escalar o negócio, construiu um dos maiores negócios de beleza, comprou diversas marcas, Bodybuild, Avon, virou um grande conglomerado, que inclusive lançou até um balanço, acho que semana retrasada, de que vai ter um faturamento abaixo do esperado para o segundo semestre. Um abaixo do esperado, 5,2 milhões, né? Nossa, um número muito absurdo. Resultados, frutos das vendedoras autônomas. Como que as vendedoras autônomas conseguem resultado? Se elas são treinadas. Elas trazem informações de quem? Das clientes finais, porque elas escutam. Então, eles investiram em treinar revendedoras para se comunicarem bem. E isso mudou o jogo. E eu tenho um exemplo clássico na minha vida, que é minha mãe. Quem costura normalmente vende Natura. Então faz 30 anos que ela vende Natura, dona Toyoko. Por quê? Porque já que tá fazendo a barra da calça, já senta para ver a revista, já pega o sabonete que tá ali na prateleira, já compra o batom. Só que ela recebeu ao longo do tempo várias reuniões de Natura, supervisores que se reuniam com as mulheres, links de treinamento, incentivos também. Tudo isso é uma venda por relacionamento. As clientes da minha mãe, costureira, elas não foram impactadas por tráfego pago para comprar Natura. Não é assim que se compra Natura. Então, é tudo baseado em diálogos. Se cada vez mais a IA está subindo, a tecnologia está subindo, a onda do retorno, que é o valor do relacionamento, é diretamente proporcional. É igual às artes de IA. Vocês percebem que as artes estão ficando quase todas iguais? Os criativos, as fontes. Você vai numa festa junina, todas as palavras arraiá parecem a mesma fonte. Tá todas as festas muito parecidas. Na tendência de tudo tá muito tecnológico, o que tem mais valor? O que é mais caseiro, artesanal, de relacionamento, tá? Então, vamos para a prática, né? Quais são os 4 passos de venda via WhatsApp, que é a forma mais recorrente que a gente vende hoje? Seja quem só tem loja online, seja quem tem um ponto de venda aberto, né? Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Use uma estrutura na próxima conversa que você realmente estabeleça um acolhimento, diálogo e conversão. Toda conversa coloque em um pensamento de que eu vou converter essa pessoa. Por quê? Nenhuma conversa tem que ser sem intenção. Nenhuma conversa pode acontecer sem intenção. Até com a sua melhor amiga, a sua intenção, se ela perguntou quanto custa, é vender para sua melhor amiga. Isso é faturar mais, tá? Então, primeiro passo, acolhimento. Oi, Maria, tudo bem? Um ótimo dia para você. Eu gosto sempre de usar algo acima do normal. Dizem, do ponto de vista de neurociência, que quando a gente fala ótimo, 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 ótimo,
não tem como você não sorrir e não tem como você não elevar o seu espírito. Então, bom dia é algo razoável. Tenha um extraordinário dia, tenha um ótimo dia, é algo que talvez ninguém falou para Maria hoje. Porque ninguém desejou que ela tenha um ótimo dia. Então você já se diferencia com algumas Marias desejando um ótimo dia. E você contextualiza. Eu vi que você perguntou sobre esse produto. Hum, um chinelo que eu tô vendendo. Eu vi que você perguntou sobre produto. O valor dele é 199. Em parcelas de 100, eu posso te enviar o link para o pagamento 2 vezes no cartão de crédito. Aí ela interage, ela fala: Ah, eu quero vermelho, número 37. Tem? Tem sim, tá ótimo. Eu fecho o seu pedido para hoje ou para amanhã? Não é sobre como você quer pagar. Quando você. Não é sobre perguntas abertas quando a gente tá no WhatsApp. É só pergunta fechada. Você quer chocolate ou morango? Você quer hoje ou amanhã? É preto ou é vermelho? É sempre com opção. Vocês percebem que quando a gente chega na manicure e ela fala, escolhe aí, demora 12 minutos pra gente conseguir escolher a cor? Agora, quando a manicure pega 2 palitinhos e fala, olha esses 2 vermelhos, qual você quer? Ela resolve em 3 segundos a vida dela. Porque você deixou de gastar 12 minutos na escolha da cor. Concordam? É isso. Nós estamos na era do excesso de informações. Quanto mais assertivo e resumido conseguimos ser para nossa cliente, para o nosso cliente, a gente ganha tempo, ele ganha tempo e ainda sai satisfeito com a gente. E aí, como que eu acredito que a minha cliente me percebe hoje? Olhem para vocês aí na câmera, já que tá todo mundo com a câmera aberta. Essa pessoa aí, ela é a dona do negócio. Vocês estão se vendo aí na tela? Olha bem pro seu olho. Essa pessoa aí teve coragem de abrir um CNPJ, é a dona do negócio e é a maior vendedora desse negócio. Como que a minha cliente percebe a minha força, a minha capacidade e a qualidade do que eu entrego? Pensa numa conversa recente de uma venda que você teve ontem. Lembrando, precisamos vender todas. Nós, que somos resolvedoras de problemas, mesmo vendendo consultoria, que eu sei que a nossa vida é mais difícil, mas a gente precisa vender produto, ideia, projeto, intenção todos os dias. Pensaram aí numa conversa que vocês tiveram de venda ontem? Pensaram? Lembra aí da fulana, do fulano. A conversa terminou de forma confiante ou insegura? Falem para si mesma. Essa pessoa, ela foi atendida por você rapidamente ou você demorou mais de 10 minutos para dar um parecer para ela? Essas 3 reflexões é como essa cliente vê você. Se você passa segurança, se você sabe o que você está oferecendo e se você está disponível para realmente atendê-la. Quanto mais demanda a gente gerar, mais venda a gente vai ter. Como que a gente gera demanda? Dialogando. Então, hoje, o meu convite a vocês é que vocês criem essa demanda no dia de amanhã. Quantos contatos vocês têm no WhatsApp? 700? 1.000? Quem tem celular há 15 anos é uma soma de contatos. Você vende flores. Mande pessoalmente um áudio para 15 contatos dizendo que você vende flores e que nessa sexta você tem tais produtos e que esse é o seu Instagram e que esse é o seu site, que você vai mandar o link e que você está prontamente disponível para atender tanto ela ou ele quanto todos os amigos dela. Eu tenho Inclusive, 6.910 contatos. imagine que Dona Paula vai começar isso amanhã, 15 áudios.
Em 10 dias, Paula mandou 150 áudios. Em um mês, Paula falou com 450 pessoas. Em um ano, você zerou seu WhatsApp. Não tem como você não vender. Cliente Porque você... recorrente é ouro. E a gente às vezes fica buscando cliente fora. Então, Trabalhar o recorrente é muito importante. então, Um o meu cliente de convite... confeitaria é um cliente recorrente, até de treinamento. Treinamento contínuo, né? O treinamento técnico que eu dou. Ele é um cliente recorrente de sazonalidade, né? 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Então, o meu convite é que vocês gerem essa recorrência dentro de vocês. Sabe até aquela moça que faz tempo que vocês não conversam e que vocês não têm tanta afinidade? Muito simpático para ela. Ótimo dia, dona Margarete, tudo bem? Quero reforçar. Minha ótica tá aberta nessa sexta-feira. Tô com uma coleção incrível, inclusive para suas filhas. Vou te mandar o site aqui. Inclusive, se suas amigas estiverem procurando óculos, fale comigo antes, por favor. Tô aqui à disposição. Um beijo, tchau. 15 áudios Eu separo por ano. Normalmente eu separo por ano, eu tenho os cadastros de 2019, 2020, por aí vai, eu separo por ano. Depois eu separo na hora de salvar o contato, eu tenho uma forma única de salvar, porque na hora de fazer a busca fica fácil. Normalmente quando é confeitaria, pelo mês de compra, né? E assim me facilita data e mês de compra. Ótimo, cria etiquetas. Isso. Mas eu gostaria que vocês não escrevessem. Eu gostaria que vocês mandassem áudio. As pessoas estão carentes de conversar. Algumas ainda eu ousaria convidar a ligar. Porque quando você liga, a grande maioria das paulistanas não te atendem. Mas no interior isso ainda funciona. Então, quem A não mineira é... aqui não gosta de ligação, não, tá? Odeia ligação. Então, gerar demanda é o nosso desafio. Estamos combinadas? É isso que gera mais faturamento. Então, vamos colocar em prática as 3 práticas que eu falei para vocês. Vamos lá? Vamos começar pela número 1. A gente vai auditar as últimas 2 conversas de vocês. Pode ser hoje ou ontem, tá? A gente vai reescrever uma mensagem de venda e a gente vai redigir uma resposta para alguém que falou não pra gente. Então, vamos começar pela primeira. Vamos auditar a sua venda? Cada uma aí, por favor, abre o celular. Fora as conversas pessoais que tem aí, que deve ter várias, veja aí no seu WhatsApp qual foi uma ou 2 conversas, as últimas conversas que você teve sobre venda. Agora, pega a conversa que está aí fácil, fulano que pediu preço, o ciclano que perguntou do tamanho, alguma coisa, e veja se você demorou mais de 10 minutos para responder. Coloca aí um joinha ou vamos mudar a pergunta. Coloca um joinha se você respondeu em menos de 10 minutos. Coloca um dedão para baixo se você demorou mais de 10 minutos para responder essa pessoinha aí que pediu um orçamento, que fez uma compra ou que realmente comprou de você. Mas coloca aí. Tá? Menos de 10 minutos. Márcia, Sandra, Estela também, ok. Ah, vi seu joinha aqui, Estela. Belezinha. Rita, Sara, Claudete, Vanessa, Daiane, Ellen, Janaína, Carla, Maria Bernardo, a Cláudia, Flor. Cristiane também deu um ok. Ana Paula, Geusimara, Dayana, Rafaela, Márcia, Isabela, Juliana, Valquíria, Nadine, Jaqueline. Legal, ótimo. Bom, depois do tempo, você ofereceu o produto, quais produtos, né, você ofereceu sem antes perguntar o que a cliente precisava? Veja aí se na conversa você já foi falando tudo que você tem sem ouvir o que ela estava querendo ou ele estava querendo. Presta atenção nessa conversa de WhatsApp. Se ele pediu tudo antes de você ofertar o que você tinha. Essa é uma reflexão bem importante. Por quê? Porque se a gente tiver consciência do que a gente está fazendo, a gente é capaz de mudar. Se a gente não reconhecer que a gente tem erros a serem
lapidados, a gente não consegue abrir o coração para ter novos comportamentos. Então é bem importante encontrar. E aí, baseado nessa conversa, essa conversa terminou. Você já vendeu, ou então ele desistiu. Como que você reescreveria uma frase para abordar essa pessoa de forma diferente, com essa escutativa? Pode escrever no papel ou manda. Vocês têm grupo consigo mesma? Ah, então, a gente normalmente tem, né? Escreve uma mensagem que você, agora, com tudo isso que eu acabei de dizer, por exemplo, Maria. Como que você abordaria a Maria diferente? Do jeito que. Pode ser que você tenha até vendido para Maria, mas como que você escreveria de uma forma diferente para Maria? Por exemplo, Maria, entendendo o seu momento agora, eu tenho esse produto que vai facilitar muito a sua vida do jeito que você falou, e eu tenho condições especiais e te entrego amanhã. Sabe essa comunicação assertiva, sem a história triste? Fato, necessidade e a finalização? Acho super legal se vocês puderem escrever uma mensagem, porque amanhã outros temas vão entrar nas suas vidas, certo? Vocês vão acordar com outras demandas. Se vocês lerem essa mensagem no WhatsApp de vocês, o cérebro vai remeter que a gente estava nessa lupa, a gente estava nesse momento escrevendo isso daqui. Então, é possível que vocês consigam abrir essa janela e começar a pensar de uma forma conscientemente com comunicação assertiva. Beleza? Nádia, por gentileza, repete aí o que você falou agora sobre Escreva uma. fato, necessidade e escre- Aqui, ó, lembra que eu falei, ó, de comunicação assertiva, ó? Aqui no rodapé, ó. O fato, a necessidade e o pedido claro. Por exemplo, qual que é o fato? Elaine, você me pediu uma consultoria para você falar melhor. Eu entendi que você está disposta a aprender comunicação e exposição. Então, diante da sua necessidade, eu vou te atender toda segunda noite e o meu pedido é, para você, caberia ser das 7 às 8 por um investimento de tal valor? O que você acha? É assertivo. O fato, a necessidade do que você me procurou e um pedido claro para você. Lembrou aí do rodapé? Apareceu aí certinho? sim, apareceu. Ótimo, beleza. É isso. Atividade 1 feita. Vamos para a atividade 2. Pensando no storytelling, coloquei até a fotinha aqui do Caíto Maia, da Chili Beans, porque ele é um cara que me inspira muito a forma como ele começou. Ele revendia algumas armações da China, ele entendeu os fornecedores ideais, ele criou um estilo de vender óculos, ele criou um estilo de franquia e é um case bilionário maravilhoso. Qual que é o storytelling do Caíto Maia? É sobre venda de good vibes, é musical, ele tem uma banda de rock, ele é uma pessoa que gosta de fomentar o empreendedorismo, ele monta os pontos de venda, os vendedores precisam vestir o produto, são vendedores mais cool, com diversidade, com pouca idade. Então ele tem todo um estilo de contar. Beleza. Escolha o produto ou serviço que você mais quer vender essa semana, porque a semana ainda acaba amanhã, certo? Para alguns acaba só no sábado, né? Ou domingo. Escolha um produto. Você quer vender muito. Escreva uma frase sobre o antes. Qual que é a dor ou o desejo da cliente antes de te encontrar? Quando eu falo de dor, é porque a gente é resolvedora de um problema. Quando a gente fala de culinária, por exemplo, não é uma dor, é entregar um prazer, né? Mas a dor é o sentido da necessidade, tá? Então, escreva uma frase de qual seria um desejo ou uma dor da cliente antes de ter te conhecido. Por exemplo, ai, a dona Maria precisa de 1 cento de brigadeiro e granulado belga e ela quer qualquer brigadeiro.
né? Esse é o antes dela. Uma frase sobre o durante. O que que você entrega na prática? Maria, eu faço um cento de brigadeiro que o tamanho ele é acima do que normalmente as confeiteiras fazem. O granulado, ele é de um chocolate que é o melhor belga que tem na cidade de São Paulo, aquele quadradinho. E eu te entrego numas forminhas, numa bandeja, fresquinho, tudo durante. Uma frase sobre o depois. Você vai se sentir tão amada porque eu entrego numa embalagem que vai com um lacinho e você pode levar direto para o aniversário dessa forma. Você conta uma história sobre como antes ela viu o produto, como durante ela vai se sentir, né, nessa entrega prática e no depois. Junta essas três e envia para uma cliente de verdade. Vocês são capazes de fazer isso às 9 da noite? Vocês têm uma amiga que vocês podem ofertar o seu produto agora? Gostaria que vocês escrevessem aí. Eu vou escrever aqui também. Meu negócio é consultoria, treinamentos e eu faço diagnósticos de comunicação das pessoas. Então, eu posso escrever para uma amiga a seguinte frase. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu vou abrir aqui. Eu vou escrever para Marina. E vocês escrevam para a Marina de vocês aí. Eu vou dar um exemplo do storytelling para Marina. Começo assim. Ótima noite, Má. Tudo bem? Fiquei super feliz de te ver inscrita na próxima confraria. Exclamação. Por quê? Porque a gente tem um histórico aqui. Confraria de vinhos de mulheres. Quero muito, sinto, vamos fazer o antes, né? Sinto que você talvez não, vou até tirar o talvez. Sinto que você pode melhorar ainda mais a sua apresentação perante o grupo presencialmente, para gerar ainda mais impacto sobre seu trabalho com estética. Ela faz botox, ela faz harmonização. Durante eu, eu, como mentora e treinadora de comunicação, posso lhe apoiar e desenvolver uma nova postura. E o depois, creio que será uma virada de chave. Creio que será uma virada de chave para você se sentir segura, aberta e preparada para prospectar ainda mais meninas para esse belíssimo trabalho que você faz. Tudo isso é verdade. Eu conheci essa menina recentemente numa confraria de vinhos, confraria delas que eu tô fazendo em Sorocaba, que você já faz. E ela, sabe quando vai pegar o microfone e ela se sente completamente acanhada, fechada? Então lembrei dela agora. Abraços, excelente noite e gratidão pela oportunidade. Beijos. Vou mandar meu site também, porque eu acho que ela não conhece, na www.nadiamaekawa.com.br. Conseguiram mandar aí também? Acho ótimo vocês registrarem essa mensagem para depois também poderem lembrar. E nossa última atividade, que é sobre CNV, é a atividade prática sobre. A gente às vezes passa por umas brigas, por umas discussões, que às vezes a gente até perde a cliente, né? Essa tarefa eu acho mais complexa, então eu gostaria muito que vocês tirassem foto dessa tarefa para vocês fazerem amanhã, sexta-feira, com calma. Por quê? Eu gostaria que vocês escrevessem uma observação sobre o que uma cliente fez ou disse que magoou vocês, que fizeram
provocou alguma coisa. Aí eu queria que vocês escrevessem um sentimento. Por quê? Baseado no que ela disse ou ela fez, né, com vocês, o que que você imagina que ela sentiu diante de um preço, de uma objeção, de algo que ela tá te cutucando? Se for o preço, que eu coloquei o exemplo aqui, escreva a necessidade. O que que o preço cobre? Por que que ela está reclamando? O que que você tem de bom para ofertar? O que que está além do preço, que é o valor percebido? E faça um pedido claro. Por exemplo, um próximo passo, um caminho para a gente se ajustar. E aí, depois de vocês montarem esses 4 passos, eu vou pedir para que vocês leiam em voz alta 3 vezes e tentem entender se faz sentido o que vocês construíram. Mas eu gostaria muito que vocês exercitassem isso com base num caos real, que está aí dentro do seu WhatsApp, que tem um áudio mal criado, alguma coisa que tenha acontecido que vocês possam reparar. Combinado? Essa é a tarefa 3. Combinado? Combinado. Beleza, muito obrigada. E aí a gente tem todos os checks feitos, que é a comunicação sobre como ela vende, a escuta fidelizada, o storytelling, as objeções e as tarefas. Então, o que a gente combinou no início é exatamente isso. Só que a caixa que eu montei para vocês lá era de semi-joias e joias, né? Agora eu fiz um baú de ouro. Porque é aí que tá o seu cliente, é aí que tá a sua cliente, entendeu? Para você faturar mais e conseguir realmente ter a renda que você espera, o incremento que você deseja, para você poder ter mais consumo de educação, de lazer, de um conforto no lar, de um conforto de transporte, de um conforto de ser exatamente quem você quer ser. E aí, mulher, todas vocês, você já sabe como se comunicar. Aprimore mais e cada dia mais, todos os dias. Acredite no seu negócio, você é a cara do seu negócio, né? Por mais que você tenha 10 funcionárias, elas precisam se espelhar em você. Aposte na sua base de relacionamento, porque essa venda com confiança, ela gera mais recorrência. Indicações é porque alguém confia em você. Você pode e vai faturar mais se você quiser. Vocês querem? É isso. Vocês podem e vocês querem. E agora, eu gostaria que vocês abrissem os microfones, que depois de quase 1h30 de fala, eu gostaria de saber qual que é o sentimento de vocês para a gente encerrar o treinamento de hoje. Satisfeita. Gratidão. Gratidão. Animada. Eu estava ansiosa para começar, agora estou ansiosa para colocar em prática. Ansiosa. Animada, Vou colocar em prática. motivada. Motivada. Muito bom. Estou empolgada. Ótimo. Gratidão. Muito bom. Curiosa também para aprender mais. Muito bom. Perfeito. Alguém mais? Aprendizado. Muito bem. Gratidão, viu? Que bom. Fico feliz com esses sentimentos todos. Minha frase final aqui de lembrete a vocês é: você hoje está aqui como aluna, ouvindo, assimilando tudo isso. Mas o meu convite é que você assuma o seu papel como protagonista. Porque só você pode fazer pelo seu negócio aquilo que você acredita. Só você vai fazer seu negócio alavancar. É sempre sobre nós. Então tá na nossa mão. Então, hoje o papel é de espectadora. Você está assistindo. Mas assumir o papel de protagonista que só você pode fazer pelo seu negócio é aquela energia de acordar de manhã e falar: isso aqui é meu. Eu vou fazer isso aqui acontecer. Quem vende sou eu. Não é porque o mercado tá ruim, a economia tá ruim, agora é a Copa do Mundo, daqui a pouco é eleição, daqui a pouco é carnaval e é sempre uma desculpa. A gente tá sempre com a chave na mão para virar. Então está na nossa mão fazer a comunicação funcionar para a gente vender mais. Combinado? E aqui,
Eu quero deixar minha gratidão imensa a cada uma de vocês. Quem não se comunica realmente não fatura, porque o relacionamento é a chave do negócio. Quero muito que vocês se divirtam no processo, porque a vida é curta. A gente vai perdendo pessoas, a gente vai vendo que às vezes doenças chegam, às vezes cortam a gente de alguns lugares. Então, trabalhar hoje precisa ser divertido, precisa ter a família junto, precisa ter os amigos entendendo o que que a gente está fazendo, precisa ser leve, porque é um meio para a gente viver, mas o trabalho nos dignifica. Então, precisa ser bem prazeroso, precisa ser muito gostoso. E eu deixei esse QR Code porque eu, Paloma, com a Pamela, falei, Pamela, posso deixar meu Instagram para as meninas me seguirem. E eu fiz um post sobre o raio-x da comunicação, que eu lancei de novo, para eu poder presentear 3 de vocês, para eu fazer um raio-x da comunicação de vocês e orientar quais são os pontos fortes que eu colocaria como uma vendedora, como uma empreendedora. Então, gostaria muito de convidá-las a seguir o meu perfil, Nadia Maekawa, no Instagram, que é esse QR Code. E dentro do meu Instagram, o último post que eu deixei, e eu vou deixar hoje, quinta, sexta e sábado, eu gostaria que vocês comentassem e som do Alvorada, que é o nome desse grupo, né, de treinamento de vocês, de capacitação. Então, para todo mundo que responder quero e sou do Alvorada, sejam as meninas que estão assistindo, sejam as meninas presentes, eu vou colocar no sistema do HostGator e vou sortear 3 meninas para eu fazer esse diagnóstico. Eu quero ouvir em áudio, eu quero ver como vocês vendem e eu quero orientaria um aprimoramento, uma melhora, uns caminhos, né, sobre aprimorar. É um produto, é uma forma também que eu trabalho, né, ajudando as pessoas. E para quem não ganhar, né, se desejar que eu faça esse trabalho, eu também posso estabelecer uma condição especial para vocês, que são normalmente MEIs, né, são empreendedoras, mas é um trabalho que eu faço para lideranças, para gestores, sobre posicionamento e formato de comunicação. Então, quero deixar as portas abertas para vocês. Eu sou de Sorocaba, mas eu atendo Fortaleza, eu atendo São Paulo, atendo outras cidades, Bauru, e estou sempre presente, seja para oferecer treinamento para as empresas, para as equipes, treinamento para lideranças, que é para essas pessoas conseguirem ser bons condutores de equipes, e dou mentoria para as pessoas cada vez mais se comunicarem melhor, se posicionarem e acreditarem que a gente é protagonista da nossa história, a gente é diretora da nossa vida, e eu tô aqui comigo e agradeço muito todo o tempo de vocês aqui dedicado comigo pela nossa comunicação. Gratidão. Obrigada, obrigada, Nádia. Você foi maravilhosa. A sua apresentação foi assim muito mesmo maravilhosa. Não tem outra palavra. Aprendi muito Muito com você obrigada. aqui hoje. Acredito que as meninas também. Eu deixei aí no chat, gente, a página e o post lá. Vão lá comentar. Quero e sou do Alvorada, que a Nádia vai abrir para vocês esse sorteio. Quando que vai ser? No sábado, né, Nádia? Isso, eu vou fazer no sábado, no final do dia. Isso. Aí ela faz o mesmo formato que a gente já fez. Ela vai gravar e daí a gente solta lá no grupo, tá? Ela faz o sorteio e solta lá. Perfeito. Então, para dar oportunidade também para quem assiste no online, né, para as outras meninas que não conseguiram vir, também participarem. E já vou lá colocar o meu também. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, esse é o momento. A gente tem alguns minutinhos. Quem quiser falar mais alguma coisa, abre o microfone e pergunta para a Nádia. Como a gente fez uma aula mais dinâmica, e vocês foram interagindo, foram falando aí, a gente acho que nem foi anotando, né, Jana? Nem tem nada que ficou para trás, né? O pessoal foi falando. Só Não confirma. tem perguntas, né? Já passamos aqui, já passei aqui o chat. E não tem perguntas. E eu já comentei no post, tá, meninas? É Ah, isso muito aí. obrigada. Se alguém Muito tiver legal. alguma pergunta e quiser fazer, esse é o momento. Gente, abre o microfone e fala. Eu tenho. Por É favor. o seguinte, Nádia. No meu caso, como eu trabalho com semijoias, às vezes, por exemplo, o tamanho de um brinco na foto
nem sempre conduz com a realidade, né? E baseado numa reclamação, numa palavra de uma cliente maior. Então, diante dessa fala, eu passei sempre a dizer o tamanho do brinco. Então, se você está comprando online, eu digo, olha, ele tem 2,5, ele tem 1,5 centímetros. Por que eu falo isso? Porque quando eu fiz o primeiro aniversário do meu filho, é, em casa de festa, né, com buffet, eu pesquisei muito. O motivo era safari, eu pesquisei muito como eu queria o bolo. E o bolo era um andar girafa e o de baixo de zebra. E 10 minutos antes da festa começar, quando eu chego no buffet, o motivo era safari. Eles colocaram a girafa e uma vaca. Meu Deus. E aí eu mostrei a minha indignação. Eu disse, poxa, era uma zebra. O motivo é Sim. safari. O que é que a vaca tem a ver com safari? E simplesmente eu ouvi, nunca mais eu esqueci. Mas não é tudo preto e branco? Então, assim, a dor que a cliente falou, a frustração, porque ela imaginava que o brinco talvez fosse um pouco maior, e eu entendi essa fala porque eu passei por essa dor com a vaca ao invés da zebra. Então, assim, quando você fala de comunicação não violenta no sentido de solucionar o problema, então foi a forma que eu percebi da próxima vez te dizer. Então, se você tem curiosidade de saber o tamanho do brinco, você vai numa régua e vê, ele tem 2 centímetros, ele tem 5 centímetros. Que legal. Eu vou te falar algo que eu já atendi uma joias, não eram semijoias, né? Que sanou bastante esse problema aí da comunicação com ruídos, né? A comunicação com ruídos é o que a gente interpreta e não é o que claramente deveria ser. No caso das joias, o que que seria bom? Ela ter uma referência que, por exemplo, o meu brinco, perto, por exemplo, de algo, me remeteria ao tamanho que ele é. Algumas meninas tiram foto com o próprio dedo. E aí a gente sabe a proporção da unha com o brinco. Essa loja de joias, como eram peças assim razoavelmente até um pouquinho mais altas, ela usava um chocolate Lindt. O Lindt, ele não tem duas variações de trufas, como é a Cacau Show, grande e pequena. Então, sempre que ela colocava uma foto, tinha aquele chocolatinho vermelho. Então, se o brinco eu consigo comparar com a bolinha do Lindt, eu sei exatamente a proporção que ele vai ficar para mim. Então, quando a gente também comunica com uma ilustração mostrando o óbvio, porque o óbvio precisa ser repetido e reforçado o tempo todo. Isso também facilita a forma como a pessoa entende. Diferente de, por exemplo, quando a gente coloca algum objeto que é mais variável. Por exemplo, qualquer objeto, por exemplo, o esmalte. Esmalte tem vários tipos de potinhos. E aí pode ser variável o tamanho desse brinco. Então, também faça pesquisa com as clientes. Por exemplo, você tem uma base de 200 clientes. Pega uma amostra, a partir de 10% é uma base de respostas válidas. Então, se você fizer uma pesquisa com 20 pessoas de uma base de 200, é uma base válida para você mudar um comportamento. Como são, não sei se vocês já participaram de pesquisas de fraldas, pesquisas de vários objetos, as marcas às vezes nos chamam para a gente opinar. Então pesquise e fale assim: tenho aqui 4 opções de como eu vou fazer uma nova campanha de fotos. Quais vocês mais gostariam? Ou então, recomendam para eu deixar como referência para que vocês saibam o tamanho do objeto. Então, ao ouvir o consumidor, também a gente consegue ter soluções que sozinhos a gente às vezes não pensaria. Perfeito. Só uma colocação também, Nádia. Você trouxe aí várias estratégias muito interessantes sobre a questão do tratamento. A Paula também compartilhou ali. E eu achei incrível, Paula, o fato de você sempre dar um mimo junto. Gente, que encanto! Isso daí ganha, isso daí me ganha. Eu já viro o cliente na hora. E uma coisa também que eu queria compartilhar com vocês, que é algo simples, mas que também vocês podem utilizar no negócio de vocês, não demanda nenhum grande esforço, nem dinheiro, que é salvar a data de aniversário do cliente, sempre no aniversário mandar uma mensagem de feliz aniversário.
No próprio WhatsApp, o pessoal ele falou de ManyChat, depois a gente até pode voltar nessa questão. Mas no WhatsApp hoje você pode deixar as conversas salvas. Então, aqui no escritório, por exemplo, eu não uso ManyChat, eu morro de medo de ficar entrando naquele looping de mensagens. Então, assim, eu pessoalmente ainda não. Talvez um agente muito bem treinado, estou analisando a possibilidade, mas ainda não me sinto preparada, porque eu tenho muito cuidado, porque ao mesmo tempo que o chat, os agentes de inteligência artificial podem sim ajudar, principalmente se você tem um negócio escalado, que é muita gente, eu também acho que ele pode acabar com o seu negócio. Eu já tive experiências péssimas de atendimento, de ficar em loop, então eu particularmente não gosto pro meu nicho de atividade, que é escritório de advocacia, e como aqui a Sim, gente trabalha com planejamento patrimonial, às vezes ações, né, mais sensíveis de família, empresa e tal, então eu prefiro não. Mas então isso é algo que é muito fácil de fazer. E outro ponto que a Nádia trouxe, que eu queria compartilhar também, porque isso pode gerar um insight para vocês. Eu costumo ser uma boa ouvinte, mesmo porque eu preciso ser para entender a demanda do meu cliente ali quando está no escritório. Mas eu tive um cliente essa semana que era uma causa de família e era uma questão de guarda. O cliente não estava conseguindo ver o filho, já tinha quase um ano, a ex estava com outra pessoa, não queria deixar ver a criança, tal, tal, tal. E ele falou vários impedimentos. Naquele momento eu ouvi tudo que ele tinha para falar, só que na minha percepção aquilo já seria uma questão judicial, porque se ele estava sendo impedido, tinha várias coisas que nem vou trazer aqui que ele compartilhou, naquele momento para mim era uma questão judicial. Se ele estava tentando de todas as formas, não estava conseguindo, eu já identifiquei que seria algo judicial. E já entreguei ali, diante do, passei o preço, tal, tal. E essa semana ele tá levantando a documentação. Só que ele falou uma coisa pra mim e eu, Pamela, confesso que eu caí pra trás, porque ele falou assim: "Mas olha, será que não tinha como a gente tentar primeiro de maneira amigável?" E eu caí pra trás, porque eu sou a primeira pessoa que orienta, que fala que a gente vai tentar de forma amigável. Mas ele me trouxe tantos impedimentos já e questões que estavam bem embaraçadas que eu já indiquei. Mas olha só que forte é o que a Nádia trouxe. Gente, ele só queria ouvir que ele queria tentar primeiro de forma amigável, que normalmente é a primeira opção que a gente dá. Mas naquele momento eu não consegui passar ofereceu. essa mensagem. E já vou, e obviamente já corrigi, né? Assim que ele mandou, eu falei: olha, essa é a primeira coisa que a gente faz. A gente vai tentar primeiro resolver de forma amigável, e se a gente não conseguir, a gente vai, segue no litígio. Mas é muito legal, gente. Tive muitos insights aqui. Que bom, Espero que fico vocês feliz. também tenham tido aí vários insights que vocês podem contribuir no que pode contribuir para o negócio de vocês, de como que vocês conseguem tratar as objeções dos clientes, como que você consegue captar esse cliente, trabalhar essa questão do storytelling que a Nádia trouxe, em outros momentos também a gente já ouviu aqui, né? De que forma que você pode contribuir para a vida do seu cliente para além do que só entregar um produto, só um serviço, né? O que que você vai ajudar ele a resolver? O que que você vai entregar de valor na vida do seu cliente? Então, acho que é Perfeito. isso. Mais alguém tem alguma consideração, alguma pergunta? Boa noite, Nádia. Boa noite, Stella. Parabéns, excelente treinamento. Que bom, muito Eu obrigada. acho muito importante, só vou fazer um complemento, achei fundamental tudo que você trouxe, que às vezes a venda ela tem né, é um pouco pejorativo, assim, eu vejo que as pessoas ainda têm um pouco de resistência, quem vai às vezes trabalhar como vendedor. E na verdade tudo na nossa vida é venda, né? Absolutamente tudo, né? Tudo, tudo. E eu achei bem pertinente tudo que você trouxe, porque assim, hoje está tudo muito mais especializado, muito mais nichado e a concorrência muito maior. E se a gente não aplicar realmente estratégias hoje, a gente vai ficando para trás mesmo, né? É isso mesmo. Então, o coração, um setor de administração, financeiro, qualquer outro departamento que tenha a nossa empresa, ele depende da venda. Então, a venda é o coração. Então, muito importante tudo que você trouxe. Parabéns.
Ah, muito obrigada. Eu faço voto de que vocês consigam praticar desde amanhã cedo, que a cabecinha de vocês fervam sobre possibilidades, que vocês assumam o lugar de vocês, de que para ganhar mais, faturar mais, para ter mais lucro, tá tudo na nossa mão. E a nossa inconformidade é o que nos faz nos movimentar. Então, esse inconformismo é sempre por positivo. Então, a gente é capaz de movimentar a economia do nosso negócio. Então, contem comigo também quando precisarem, né, de orientação, alguma dica em relação à comunicação com um cliente ou outro, a estratégia que não está dando certo, o benchmark, a troca, de posicionamento de mercado, de práticas entre nós, é o que cada uma consegue fortalecer seu negócio e uma ajudar a outra, né? Eu acho que essas redes, elas têm esse papel fundamental, que é esses diversos segmentos, várias estratégias, elas são adaptáveis para cada nicho. E a gente pode somar bastante para a gente contribuir para que todo mundo tenha sua independência financeira, que é isso que move o posicionamento feminino. Sem faturamento, sem dinheiro, nenhuma mulher consegue ser livre. É isso que eu acredito. Perfeito. Obrigada, Nádia. Obrigada, Gratidão, Isabela. viu? Ótimas colocações. Mais alguém, gente? A gente tem mais 2 minutinhos só. Se alguém tiver alguma dúvida, abre o microfone Bezinho. e fala. As meninas que estão com câmera fechada, vocês não querem abrir assim rapidinho para gente tirar uma foto assim com a Boa, carinha linda da gente? vamos avançando então para a nossa foto final. Eu vou desligar então, tá, gente? Aqui, ó, acho que todo mundo já sanou, foi bem explicativo todas as colocações aí, a aula da Nádia. Obrigado, Nádia, seja Eu que sempre agradeço. bem-vinda aqui, você contribuiu muito conosco aqui na Alvorada. E até a próxima. Ah, gente, semana que vem teremos 2 aulas, então já coloquem no calendário de vocês aí para estarem com a gente na semana que vem, tá? Vou encerrar aqui e a gente segue para a foto.